Tudo bem, crianças? Muito bom estar com vocês. Hoje é o dia 1º de agosto, muito rápido o tempo está passando, estamos ainda distantes, mas é muito bom estar com vocês pelo menos um pouquinho e eu gostaria de nós conversarmos um pouco, quem sabe, e marcarmos, não vamos demorar muito não, marcarmos uma reunião presencial pelo Zoom, um programa que nós temos, e eu vou pedir depois aos pais que coloquem vocês, que sabe no domingo à tarde, domingo que vem, no período da tarde, nós marcarmos um horário para nós conversarmos assim, vocês verem os coleguinhas todos juntos, do Juniores 2, e nós batemos um grande papo e conversarmos sobre o que estamos fazendo aqui, tá bom? Então nós vamos marcar com os pais de vocês, tentarmos ver no próximo domingo, quem sabe ele para as 14 horas por aí, nós resolvemos então marcarmos um horário. Vou mandar o endereço depois para vocês e que eu e Kátia provavelmente vamos estar junto com vocês. Nós vamos conversar ainda e trabalharmos sobre esse assunto. Eu gostaria de, em primeira mão, apresentar essa moedinha aqui, é uma moedinha de R$1, vocês estão vendo. Essa moeda, ela tem duas faces, não é? Não vou falar faces, né? Tem a cara e a coroa. Mas quantas moedas? Apenas uma moeda. Eu queria falar sobre isso hoje. Nosso assunto hoje vai ser exatamente sobre isso, sobre a fé. E a fé tem duas formas de vermos a fé. Uma é que a fé salva, e ela independentemente das obras. Nós falamos sobre isso domingo passado. O apóstolo Paulo, ele argumentou exatamente isso, que a fé é algo que vem a nós e não depende de nós e não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós falamos sobre isso ontem, ou domingo passado, desculpe. A fé, o apóstolo Paulo diz isso lá em Efésios capítulo 2, quando ele fala que a fé ela vem de Deus, ela não vem das nossas obras. Martinho Lutero, por exemplo, quando ele olhou que a fé não vinha por obras, mas vinha pela graça de Deus, ele então fez uma revolução tremenda, porque antes a igreja falava que a fé vinha pelo que você fazia. Você oferecia seu dízimo, você entregava sua oferta, você subia nos morros, você se ajoelhava no grão de milho, e aí você tinha uma presença, chegava mais perto de Deus. A sua fé ou a sua salvação dependia exclusivamente quase de suas obras. E quando ele leu o texto que nós lemos, que nós somos justificados pela fé, o que vimos domingo passado, então ele compreendeu e ele entregou sua vida a Jesus. Só que hoje, no texto que nós vamos ler e estudar, o texto diz que a fé sem obras é morta. Será que não tem uma contradição nisso? Então nós vamos ver, e é exatamente sobre esse assunto que nós vamos falar. O texto que nós vamos pegar na Bíblia Sagrada, no livro de Tiago. Esse Tiago, muitos pensam que pode ser porque nós temos 4 Tiagos na Bíblia, o filho de Alfeu, depois o filho de Zebedeu, o irmão de João, mas esses estão descartados. E o Tiago, que nós temos aqui na Bíblia Sagrada como provavelmente, os historiadores dizem que ele seja o irmão carnal de Jesus, filho de Maria e de José. Ele era um rapaz que tinha dúvidas com relação ao que Jesus era quando Jesus estava fazendo o seu ministério. Tanto é que ele saiu para prender Jesus junto com sua família. E você vê, por exemplo, que Jesus tinha esse irmão lá no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 3, quando fala assim, quando eles escandalizaram, né, o povo lá de Cafarnaum, e eles disseram o seguinte: não é este
o filho de Maria, não estão aqui seus irmãos? E aí eles vão citando o nome dos irmãos de Jesus, e um deles era exatamente Tiago, que provavelmente é o escritor desse livro. Ele se tornou depois um grande líder da igreja de Jerusalém. E ele escreve esse livro, logo no início ele já fala o seguinte, que ele se considerava como servo de Deus e de Jesus Cristo. Apesar de ser irmão, ele se entregou completamente à pessoa de Jesus, aceitando e se tornando um líder da Igreja de Jesus Cristo. Esse livro é um livro muito prático. Se temos na Bíblia livros que são teóricos, livros que são teológicos, que falam muita doutrina, esse livro é muito prático, a praticidade, e Paulo, o Tiago, ele cita muito Jesus Cristo. Ele cita também o Velho Testamento. Ele trabalha muito com a natureza. Provavelmente ele andava muito, ele observa muito a natureza. Então, quando você for ler o livro, você vai ver como ele destaca detalhes da natureza no livro de Tiago. Mas o assunto nosso vai ser exatamente a fé, mas eu queria tratar alguns assuntos aqui para que você pudesse ver e depois parar para ler esse texto aqui. Por exemplo, logo no início ele vai falar assim: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com liberalidade. É isso que nós temos que pedir, sabedoria a Deus. Ele vai falar sobre o pecado, a origem do pecado, a origem do bem, a prática da palavra de Deus. Olha o que ele diz aqui no capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não adianta nós termos uma vida que falamos que é cristã e nós não nos tornamos praticantes da palavra de Deus, que é exatamente esse o assunto dele. Mas em outros momentos ele vai falar sobre a nossa busca de Deus. Olha o que ele diz no capítulo 4. Eu gosto muito de pegar esse texto, porque ele vai falar sobre como nós somos frágeis. E ele fala o seguinte: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e passaremos lá e faremos isto ou aquilo. Em vez disso, devias dizer, se Deus quiser. Hoje em dia nós temos muitas igrejas que eles acham que podem mandar em Deus. E eles dizem o seguinte: eu vou fazer isso e Deus é meu pai, eu tenho autoridade e eu exijo que isso aconteça. Tiago já está ensinando para a gente o seguinte: você depende de Deus, você tem que estar submisso a Deus e dizer o seguinte: se Deus permitir, eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo. É buscar sempre a Deus e buscar em oração e colocar nossas petições diante do altar do nosso Deus. O que a carta vai falar para cada um de nós é exatamente sobre a fé. E aí ele cita algumas coisas que muito interessantes, porque ele vai fazendo algumas perguntas até retóricas. Ele vai perguntando e vai dando respostas logo em seguida. Mas o texto que nós vamos estudar está no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 26. Eu gostaria de ler esse texto com vocês. Vamos ler? Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semelhante fé salvá-lo-á? Se um irmão ou irmã estiver carecidos de roupa e necessita de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta.
Mas se alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o pai, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé opera juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, ao qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De qual modo não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então parece que tem uma contradição entre a palavra de Tiago e a palavra de Paulo que estudamos domingo passado. Está meio confuso, não é? Mas não está confuso de certa forma. Como eu disse, não está confuso, porque o apóstolo Paulo está escrevendo para pessoas que provavelmente vão crer em Cristo e precisam dessa fé. Já Tiago está falando para cristãos, para pessoas que estavam já com o Senhor Jesus Cristo e com a fé. E agora ele fala assim, não torneis simplesmente ouvintes, mas praticantes da palavra. E vocês devem exatamente mostrar que vocês têm fé, mas vocês têm que mostrar que têm fé por meio daquilo que vocês estão fazendo. Não adianta você ter uma fé inoperante. Ele usa essa palavra inoperante por 2 vezes. Inoperante. Ele vai começar a dizer exatamente isso, porque muitas vezes as pessoas estão fazendo e dizendo que tem fé, mas olham para o irmão que está necessitado e a pessoa vem pedir e ele fala assim, ó, vai em paz para sua casa e não faz nada. É gostoso quando a fé é operante. Eu sempre tenho dito aqui sobre a nossa junta diaconal, sobre vocês mesmos. Nós temos feito diversas vezes algumas campanhas e vemos as crianças, vocês trazendo o alimento, vocês trazendo brinquedos, você trazendo, mostrando que a fé de vocês não é simplesmente uma fé que vai para a igreja e simplesmente ouve a palavra, entra aqui e já sai do outro lado. A fé é operante quando ela tem obediência à família, quando você está ouvindo a palavra e está praticando em casa, sendo obediente, fazendo bem, olhando para o próximo, realizando e obedecendo a palavra do Senhor. E aqui o próprio Tiago diz que Abraão tinha uma fé operante. Por que ele tinha uma fé operante? Porque Abraão pegou o próprio filho dele e foi ao ponto de sacrificar o filho, numa obediência total e integral a Deus. E aquilo foi imputado por justiça. Deus justificou Abraão porque exatamente a fé dele estava exatamente imbuída de uma obra, de poder servir e de entregar completamente a sua vida a Deus. O próprio Tiago ainda apresenta Raabe. Raabe era uma mulher que tinha uma vida irregular. Nós estudamos isso quando vimos lá Josué e os espias. Ela exatamente pegou o povo de Deus, né, e escondeu eles. Aquilo ali foi imputado por justiça. A fé dela foi demonstrada através da obra dela. Depois ela se tornou uma descendente, o Jesus se tornou um descendente de Raabe. Ela casou-se depois e aí teve filhos, e Davi, ele faz exatamente parte dessa descendência. Quando Tiago está falando, ele está falando por esse lado, que a fé sem obras ela é morta, ela é morta. Não adianta você
ficar falando que tem fé e não está olhando para o próximo, para as necessidades das pessoas. O próprio Jesus Cristo disse isso. E o próprio Paulo também, logo depois, quando você lê no livro de Romanos, que nós vimos no domingo passado, ele vai falar sobre justificação pela fé, mas no capítulo 12, ele começa a falar sobre as recomendações sobre o que fazer, né? As virtudes recomendadas, diz o texto. E ele vai falar assim: não pense de você além do que convém. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito. E ele vai falar sobre essas virtudes recomendadas. Mas ele fala sobre a fé, que nós somos mortos nos pecados e delitos e nós precisamos exatamente de fé que vem de Deus, não vem das obras. Mas a partir do momento que eu tenho Jesus na minha vida, eu vou olhar para o próximo. Eu gosto muito do texto quando Paulo se converte lá na cadeia. Paulo estava lá na cadeia e ele estava preso, sofrendo, mas meia-noite ele cantava louvores a Deus. E quando veio o terremoto muito forte, veio então aquilo tudo, aquele tormento, abriram-se as portas, ficou tudo escuro. O carcereiro, quando acordou, ele olhou, ele falou assim: devo morrer agora, porque vou ser justiçado, porque os presos foram embora, então vai ser cobrado de mim com minha vida. E ele pegou da espada e ia se matar. E Paulo gritou: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. E aquele homem então faz a pergunta, ele ajoelha aos pés de Paulo e fala assim: que devo fazer para ser salvo? A pergunta era: o que devo fazer? E Paulo falou assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tenha fé, creia. E aquele homem creu em Jesus. Ele entregou a vida dele a Jesus. Sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Obras. A primeira coisa que ele fez. Porque a fé sem obras, ela é morta. Ele olhou e viu a necessidade de Paulo. Paulo estava todo machucado, com os vergões. O carcereiro levou Paulo para casa, Paulo e Silas, e lavou os vergões. E depois deu alimento para Paulo e Silas. Ali então Paulo teve a oportunidade de batizar ele e a casa dele. É exatamente isso que nós estamos falando. Nós comentamos os dois lados da moeda. A fé, ela não depende das obras, ela vem de Deus, é um dom de Deus. Não vem das obras para que eu me glorie. Mas se você tem fé, as obras virão claramente. Porque é isso que nós vamos ser, imitadores de Jesus Cristo aqui na terra. Nós vamos poder fazer o bem para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Nós vamos olhar para a necessidade do próximo. Nós vamos também obedecer o que Deus manda, porque nós devemos ser operantes. Operantes. É esta a nossa mensagem, a mensagem desse texto. Lembrando, queridos alunos, queridos meninos e meninas da nossa igreja de Pinheiros, você tem que mostrar para todas as pessoas que você tem fé. E para mostrar não é somente pela boca. Diz que um pregador antigo disse o seguinte: pregue todo momento. Se houver necessidade, use palavras. Porque ele estava querendo dizer o seguinte: aplique o que você aprendeu de Deus. Seja exatamente uma pessoa que faz o bem para todas as pessoas. E eu queria deixar novamente esse texto para que vocês possam guardar e gravar. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande abraço.